Meus senhores, muito boa noite, bem-vindos. Boa noite. Terminou hoje o debate na generalidade do Orçamento do Estado, um documento que esteve quase para ficar órfão. Entretanto, António Costa acabou por lhe assumir a paternidade depois de um tímido apoio do PCP e do Bloco de Esquerda neste debate, mas não deixa de ser um momento histórico, a aprovação do orçamento por parte dos partidos à esquerda do PS. Dr. António Vitorino, acha que de tão único que foi este momento vai ser irrepetível? Acho que ficaram todos vivos depois de votar, não houve baixas depois do voto. Não, é um momento histórico, sem dúvida, porque nunca na história da democracia portuguesa o Partido Comunista e, enfim, o Bloco de Esquerda é mais recente, tinham votado a favor de um orçamento. Talvez a ironia da história seja que também nunca houve nenhuma proposta de orçamento com um déficit tão baixo, 2,2% do PIB, e o orçamento que tem o déficit mais baixo acaba por ser aprovado com os votos de esquerda. Quem diria, não é? Agora, quanto à continuidade, depende da execução deste orçamento. Isto é, os orçamentos são como os pudins, só depois de provar é que nós sabemos que são bons. E, portanto, a execução orçamental vai ser o alfa e o ômega da vida deste orçamento. E, nesse sentido, eu creio que é prematuro estar a falar de orçamentos retificativos, embora o país já se tenha, de facto, habituado a ter orçamentos retificativos, mas o que é preciso é que o Governo dê garantias de rigor na execução do orçamento, porque qualquer distração em relação àquilo que está previsto no orçamento tem consequências não apenas nas condições de financiamento da economia portuguesa, as quais já estão, aliás, debaixo de alguma pressão dos mercados internacionais, mas também tem consequências no plano europeu. E depois de ter obtido uma passagem com críticas, agora o Governo tem todo o interesse em não deixar de deslizar a execução orçamental e impedir que haja qualquer elemento onde as críticas da Comissão Europeia possam vir a ter arrimo. Ouvíamos aqui Dr. Pedro Santana Lopes, Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer que é tempo de ultrapassar a crispação política. Foi essencialmente isso que vimos nestes 2 dias de debate? Sendo que eu pude ouvir, houve alguma crispação, houve um tom algo pessoalizado em várias intervenções, mas isso não impediu que se manifestassem as divergências. Não tantas diferenças, por aquilo também pude ouvir, mas mais as divergências, que são grandes, não é? Entre o centro-direita e a maioria que apoia o governo. Mas queria sublinhar também o quão este momento é histórico e, em certa medida, enigmático, porque eu, com toda a franqueza, hoje, ao ver aquele momento das bancadas PS, PC, Bloco e Verdes de pé a aplaudirem o orçamento, confesso que não deixei de sentir alguma estupefação e pensar o que se seguirá. Porque, independentemente do orçamento que aí vem, ou seja, o que for, quais as consequências políticas para o sistema partidário português, tudo o que estamos a viver. Estenderá a estabilizar esta bipolarização ou não? Ou será, de facto, uma realidade passageira? Este ano comemoram-se 40 anos da Constituição, em abril de 2016. E é curioso, de facto, foi preciso passar muito tempo para ver o PCP e o Bloco de Esquerda aplaudirem um orçamento que, ainda por cima, de uma maneira ou de outra, é um orçamento de austeridade, do qual a austeridade não desapareceu. Uma austeridade diferente, tratada de maneira diferente, mas... Mas houve aqui muita ideologia metida na gaveta? Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, aqui a questão é saber em que medida estamos perante taticismo, em que medida estamos perante altruísmo. Ou seja, o PCP e o Bloco têm dito que nós fazemos isto por sacrifício, para ser possível alguma devolução a um ritmo mais acelerado do que estava proposto pelo PSD e o CDS. Repor rendimentos e pensões e acabar com sobrecargas. Portanto, fazemos isto única e exclusivamente por altruísmo. O tempo dirá se assim é e até que ponto há aqui um taticismo, ou seja, conseguir algumas medidas e depois poderem deixar o PS, digamos, sozinho quando as coisas apertarem. Não sei, e por isso é que eu digo, de alguma maneira fiquei intrigado, porque aqueles sorrisos de satisfação e as palmas em conjunto, eu diria que nem a coligação de direita ou centro-direita nos seus tempos áureos pareceu tão satisfeita. É compreensível porque é de facto um momento novo e aquilo deve ter sido muito difícil de gerar aquele acordo, ainda há o trabalho na especialidade.
Mas, pronto, quem se fascina com a novidade, e eu confesso, espero ainda conseguir fascinar-me durante muitos anos, fica fascinado com o que vim hoje, não estou a dizer que apoiante, mas fascinado, até como estudioso, tanto quanto consigo, da ciência política e das ciências sociais. Poderá vir aí uma desresponsabilização dos partidos à esquerda? Vamos ver, eu acho que quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, tiveram o cuidado de dizer este não é o nosso orçamento. E, portanto, ganharam distância, marcaram a distância. Agora, há um ponto que é o ponto de convergência, é que este orçamento respeita os acordos que foram celebrados entre o Partido Socialista e os dois partidos à sua esquerda. E, portanto, nesse sentido, por aquilo que eram os acordos e que estão subscritos pelos três partidos, o que há com esta votação é a certificação de que a proposta de orçamento ratifica esses acordos, respeita esses acordos. E, nesse sentido, num tempo tão crispado e de tanta confusão, um pouco de normalidade não fica mal. E, nesse sentido, eu acho que a votação é uma votação normal e é um desfecho que eu saúdo. Dito isto, o problema não está na aprovação do Orçamento de Estado. Agora, na especialidade, eu creio que mesmo as emendas que vão ser introduzidas já estão mais ou menos acertadas e, portanto, não haverá nenhuma surpresa de última hora até à votação final global, que salvo erro é no dia 16 de março. Mas o que é que pode ser a variável fora do baralho? É se eventualmente a execução não correr como previsto e se for necessário adotar medidas suplementares. É isso que está no fundo no relatório do Eurogrupo sobre a proposta do orçamento. E esse foi o que o Ministro das Finanças hoje assumiu um compromisso importante. Foi dizer, mesmo que venham a ser necessárias medidas suplementares, elas não se traduzirão nem em sobrecarga sobre os salários, nem sobre as pensões. O que significa, portanto, que aquele núcleo duro do acordo à esquerda estará salvaguardado mesmo no cenário de medidas adicionais. E é isso que teremos que aguardar, mas eu não creio que... Aí acho que o Primeiro-Ministro tinha razão. No dia em que se está a votar na generalidade do orçamento, estar já a falar de orçamentos retificativos e logo para abril, parece-me ser um excesso de pressa. Mas a direita insistiu bastante nisso, neste debate. Mas vamos ver, eu acho que os partidos à direita neste debate não apresentaram uma alternativa consistente. Isto é, qual foi a grande diferença? A diferença foi dizer, os senhores estão a devolver tudo depressa demais. E ao estarem a devolver depressa demais, estão a pôr em risco o equilíbrio orçamental. Basicamente este é o argumento. Porque eu devo confessar que virem argumentar dizendo que o aumento dos impostos, isso parece-me ser um bocadinho de descaramento. O que há uma diferença entre os impostos que são sobrecarregados e não são sobrecarregados. Mas um orçamento que vem de um déficit de 3,1% ou 3,2%, se descontarmos o BANIF, e que passa, na previsão da proposta, para 2,2%, é óbvio que ainda é um orçamento de contenção da despesa, ainda é um orçamento de sobrecarga fiscal, não tenho sobre isso a menor dúvida. A diferença está em que mudou o eixo de aplicação da própria sobrecarga fiscal. Portanto, o alfa e o ômega deste orçamento não é discutir se ele diminui ou aumenta a carga fiscal, é perceber duas coisas. Porquê é que mudou o enfoque, e aí há uma questão política, ideológica, diferentes aproximações. Há aí, de facto, uma linha de marcação entre a esquerda e a direita. E a segunda questão, que é mais relevante, na minha opinião, até é em que medida é que estas opções fiscais vão condicionar o desenvolvimento da economia real. Isto é, permitem o crescimento da economia e a criação do emprego ou não. Mas essa é a prova do pudim. Isto é, essa é a prova porque a execução orçamental vai ter que passar naquilo que ela tem repercussões no dia-a-dia dos portugueses. Dr. Santana Lopes, a sua opinião sobre a estratégia da direita neste debate? Esteve um pouco ausente do debate em termos de substância à direita? Talvez. Ainda antes aqui de entrarmos, há pouco eu dizia ao António Vitorino lá fora que não consegui ouvir do debate, tive alguma dificuldade em descortinar a enunciação de pontos concretos de diferença. Por isso é que eu há pouco falava em divergência e não tanto em diferenças. O centro-direita procurou marcar a divergência, votou contra, disse que não apresentava proposta de alteração, mas depois fez uma coisa que também me intrigou. E, portanto, este debate para mim foi algo intrigante sob vários pontos de vista. É que, em vez, não estou a dizer que não tenham atacado este orçamento, mas falaram muito no plano B. Então diga lá qual é o plano B. Então diga lá quais são as medidas adicionais. Ao se fazer isto, como que se está a dizer implicitamente, o grande problema não é este orçamento. O grande problema é o que vocês têm escondido. Portanto, falou-se tanto em plano B, tanto em plano B. Embora eu compreenda que se queira chamar a atenção para que o governo, pronto, é uma coisa escondida,
combinada com Bruxelas, mas desviou-se o foco um bocadinho deste orçamento. Segundo ponto, ainda se me permite, acerca do PCP e do Bloco, voltando um bocadinho nada atrás. Eu sempre ouvi o PCP e o Bloco dizerem para o PS quando viabilizava medidas do PSD-CDS. Ou para o PSD, quando viabilizava governos do PS, os senhores são objetivamente responsáveis, são coniventes com esta política porque deixaram passar o orçamento. Ouvi durante estas décadas sempre esses partidos dizerem isso e, portanto, eles aplicando esses princípios a si próprios têm que reconhecer que são objetivamente responsáveis por aquilo que este governo está a fazer de bom, menos bom ou de mau. Isso é assim a vida. Voltando ainda à estratégia da direita, o PSD deveria ou não apresentar propostas alternativas? O CDS vai fazer algumas propostas de alteração? Procurei, sinceramente, pensei sobre isso, não querendo arranjar uma saída fácil, mas acho compreensíveis as duas posições. A do PSD é mais difícil, mas eu diria é uma posição que vem um pouco na linha que era a que seguia, não buscando paralelismos fáceis ou abusivos, Sá Carneiro nas suas posições, ou seja, de marcação total. Não quer sequer apresentar propostas alternativas, que este orçamento não tem emenda. É um pouco uma posição de distância política grande. O CDS procura seguir a tal posição que poderia ser chamada de mais construtiva, ou alguns podem chamar de mais colaboracionista, ao dizer este orçamento tem hipótese de ser melhorado. Eu compreendo as duas posições, podia ser ao contrário até, mas acho que está mais de acordo com o tipo de líder que é o Dr. Passos Coelho, que gosta ou não se goste, pretende a separação de águas e a demarcação clara de fronteiras, e que vive de facto ainda o PSD e o PS tempos de crispação grande e, portanto, que é difícil ultrapassar. Por isso eu diria, eu compreendo, embora para muitos seja incompreensível, porque acha que os partidos têm sempre a obrigação de apresentar alternativas. Desde que bem fundamentada é uma posição política sustentável. Eu lembro quando o Dr. Sá Carneiro, entre outros, votou, por exemplo, contra a lei da reforma agrária, viabilizou a lei da reforma agrária, mas absteve-se, peço desculpa, mas votou contra o orçamento do governo de Mota Pinto. E isso fez-lhe perder metade do seu grupo parlamentar, que toda a gente dizia que era uma atitude de grande irresponsabilidade. No entanto, poucos meses depois conseguia com o CDS a primeira maioria nas eleições de 2 de dezembro de 79. E na altura toda a gente chamou de atitude, isso não se compreende, radical, não apresenta nenhuma alternativa e vota contra. Portanto, temos que procurar ver as duas faces da moeda. É difícil de compreender, mas pode a prazo, se as coisas não correrem bem ao país e ao governo, pode gerar eventualmente proveitos. Os partidos têm que ter o cuidado de dizer sempre, e espero seja convicto, que não desejam que as coisas corram mal ao país, como é óbvio. Não é? Dr. Vitorino, sobre este assunto do PSD. Bom, eu tenho vindo a dizer aqui aquilo em que acredito profundamente, é que eu acho que o PSD ainda não tem muito claro na sua estratégia se vai haver eleições a curto prazo ou não. E esta indecisão, digamos assim, ou esta dúvida, tem condicionado muito a sua própria margem de manobra neste debate. Esta atitude, que eu até compreendo, as feridas estão ainda muito abertas, todo o debate foi, aliás, bastante marcado por um azedume e uma acrimónia que estão muito vivas, muito à flor da pele. Eu compreendo a atitude do PSD, mas ela reforça a tese de que o PSD está a apostar em eleições a curto prazo. E, portanto, a estratégia da demarcação total, nenhuma transigência, nenhuma abertura à negociação tem um pressuposto. E, na minha interpretação, esse pressuposto é de que isto vai correr mal, isto vai haver uma crise política a curto prazo e, portanto, ganha mais quem estiver mais distanciado. O CDS está a fazer um percurso diferente, que eu também não interpreto como definitivo, digamos assim, até porque o CDS vai ter uma liderança nova e já hoje falou a doutora Assunção Crista, portanto, na qualidade de líder pressentida do CDS. Até porque Paulo Portas nem sequer esteve presente em nenhum dia de debate. E, portanto, vamos ver quais são as propostas do CDS. Tenho muita curiosidade sobre isso, devo confessar. Não tanto porque haja expectativa de que elas sejam aprovadas, penso que não haverá, mas mais para tentar começar a compreender quais vão ser as áreas e as bandeiras do novo CDS, as novas bandeiras do CDS. E, portanto, um orçamento é uma ótima ocasião para nós percebermos a quem é que o CDS vai dirigir com as suas propostas para tentar recuperar a sua identidade própria. E eu, se fosse do PSD, que não sou, como toda a gente sabe, mas se fosse do PSD, se estivesse nos sapatos do PSD, estaria muito atento
a essas propostas, porque aí o contraste será entre quem não apresentou propostas e tentar ver quem é que o CDS vai dirigir com as suas propostas. Posso fazer um prognóstico, pelo menos na área da agricultura e das exportações, aposto que a CDS, com esta nova liderança que está a chegar, vai dar especial atenção. Ninguém me disse, não tenho um Espírito Santo de orelha, mas foi Ministra da Agricultura, ficou bem vista no setor. Paulo Portas trabalhou muito na área das exportações e são dois fatores, obviamente, importantes para a economia portuguesa. Quero acreditar que dentro dos tais nichos de mercado que o CDS gosta de definir, esses dois serão escolhidos. E até se seria avisado da parte do Governo e do PS dar alguma abertura a essas propostas. Porque isso seria uma manobra de tenaz sobre o PSD, isolando o PSD. Portanto, vai ser muito curioso ver o destino dessas propostas, sobre o que versam e como é que a maioria da esquerda se vai comportar perante elas. Aqui ficam esses prognósticos também. Um dos temas que acabou por dominar alguma parte do debate teve a ver com uma proposta de reestruturação da dívida apresentada pelo PCP, enunciada também pelo Bloco de Esquerda. Se fosse bem o Ministro das Finanças na resposta que deu? Se fosse com aquele ponto do lado esquerdo com a ajuda do Dr. António Costa. Que, aliás, é muito curioso. Esse momento, para mim, que não é intrigante, é altamente sintomático. Ou seja, nós aceitamos a debater a questão da dívida, o PCP aceitou a resposta, o Bloco também terá aceite, mas logo se acrescentou, parecia entre parênteses, mas no plano europeu, ou seja, cá não. E, portanto, nós vivemos lá voltei aos trapézios, vivemos neste equilíbrio, ou seja, entre o que tem que ser dito às bancadas da esquerda e o que tem que se dizer ao telefone para Bruxelas ou quando se chega lá, que não é oposto, mas não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, acho que é um momento altamente sintomático da situação política que vivemos, aquele acrescento por parte do Primeiro-Ministro em relação ao Ministro das Finanças. Sobre o fundo da questão, obviamente que é muito pesado, é pesado os juros da dívida, são milhares de milhões de euros em dimensão que fazem inveja ao orçamento da educação e da saúde, que gostavam de ser muito maiores, mas não pode ser Portugal a suscitar a questão. Isto tem que ser tratado noutro plano. Como disse o Primeiro-Ministro Europeu, sob pena de sermos fortemente penalizados e nos vir a sair cara à iniciativa por força da reação dos mercados internacionais e das nossas condições de financiamento. Não pode ser uma decisão unilateral, esta, de todo. Toda a gente sabe desde o princípio que a questão da dívida é uma questão que divide os três partidos. Aliás, só há uma referência à questão da dívida no acordo do PS com o Bloco de Esquerda. A criação de um grupo que analisa as condições da dívida. Também, do parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, fala-se em colocar a questão da dívida, mas não se diz exatamente em que termos é que se pretende colocar. Porque uma atitude unilateral estaria vocacionada ao malogro e até equivaleria, provavelmente, a uma espécie de pré-anúncio da saída do euro, que é, como se sabe, algo que o Partido Socialista não pode aceitar. E, portanto, a questão da dívida é uma questão importante. E ela não deve ser, como disse o deputado Paulo Sá, empurrada para baixo do tapete. Só que, para haver uma solução consistente sobre o estoque da dívida acumulado, não pode ser uma solução específica para Portugal. Outros países têm situações semelhantes, desde logo que têm dívidas maiores do que a portuguesa, dívidas públicas maiores que a portuguesa, o caso da Grécia, o caso da Itália. E, portanto, haverá um momento, eu estou convencido, de que a nível europeu se terá que tomar consciência de que tem que haver uma abordagem conjunta sobre a questão da dívida. Mas, agora, não por iniciativa dos endividados, normalmente. Olhando para o caso da Grécia, o ano passado, percebemos que a flexibilidade para isso parece ser um pouco reduzida. Era uma altura diferente. Vamos aguardar as coisas, porque há aqui uma decisão que está aí pendente e de que ainda não se sabe qual é o desfecho. Não sei se recorda, mas quando foi do caso da Grécia, ficou decidido que o Fundo Monetário Internacional haveria de ser chamado, algures no tempo, a participar neste novo resgate à Grécia. E o fundo, na altura, disse, bom, nós só participamos se houver uma resposta à questão da sustentabilidade da dívida grega. Isto estava previsto para outubro, novembro do ano passado. Estamos em fevereiro. Ouviram alguma coisa sobre essa matéria? Silêncio rádio, silêncio absoluto.
Portanto, há aqui Mas, um entretanto, elefante. a senhora Lagarde ia ser reeleita, foi agora reeleita. Essa já está consolidada. Já está consolidada essa Já situação. Vamos ver quando é que voltará, como diz o António, a questão da dívida Mas essa acima questão da vai mesa. vir. É inevitável. Vai vir. Agora, vai vir num contexto europeu. E, nesse sentido, portanto, o Primeiro-Ministro, no papel de ponto do Ministro das Finanças, foi oportuno ao chamar a atenção de que é nesse contexto que a questão se coloca e até pode colocar-se talvez mais depressa do que muitos possam supor, na medida em que o assunto Grécia e participação do fundo ainda não está resolvido e que a Alemanha fez depender e faz e continua a fazer depender a sua participação no processo de resgate da Grécia da participação também do Fundo Monetário Internacional. A semana passada o Primeiro-Ministro Tsipras mais uma vez veio a público dizer que achava que o Fundo Monetário Internacional não devia participar neste resgate e, portanto, veio agitar de novo o tema da dívida grega, que ainda está aí. É o elefante que ainda está aí à espera de uma solução. E agora todas as questões das unilateralidades, ou seja, da iniciativa de cada país isoladamente, ganham uma especial acuidade depois do acordo sobre o Reino Unido. E quer se queira, quer não, depois do estatuto especial que a União admitiu em relação a um país, por força da sua situação específica e das suas divergências. Mas é um tema que virá também forçosamente para cima da mesa. Por isso mesmo é que a União ganha em não esquecer, não o postergar e procurar tratá-lo a nível conjunto, eu diria, tão cedo quanto possível, para poder ter uma solução eficaz, porque ele interessa a vários países, até do Benelux, países do centro da Europa, países, eu diria, insuspeitos, entre aspas, com dívidas complicadas a pesarem sobre a sua economia. Portanto, não é só Portugal, ou só a Grécia, ou só países do Sul. Há outros para paragens mais frias, lá mais para cima, que têm dívidas também pesadas. Falava aí precisamente da questão do Reino Unido, esse é outro tema da nossa conversa. Que leitura é que fez do acordo conseguido por David Cameron no Conselho Europeu? Dá um estatuto demasiado especial ao Reino Unido? Mas era um pouco inevitável. Eu faço uma avaliação muito positiva do trabalho que foi feito pela União Europeia e pelos negociadores de ambos os lados. Desta vez, eu julgo que já não acontecia assim há algum tempo, a União Europeia fez bem o seu trabalho de casa, preparou bem politicamente, apresentou no tempo certo, não cometeu gafes, digamos assim, nos trabalhos preparatórios e permitiu ao Primeiro-Ministro David Cameron apresentar-se perante a sua opinião pública com uma posição suficientemente ganhadora para ter força para o sim, mas ao mesmo tempo não comprometendo, tanto quanto possível, os princípios da União Europeia. Há ali questões que estão em causa, nomeadamente princípios de Schengen e outros, mas no essencial foi um bom trabalho com bons resultados. A questão é política agora, é saber se é curioso. Em percentagem, julgo que o Labour Party, o Partido Trabalhista, tem mais deputados a favor do sim do que o próprio Partido Conservador, que tem 162 a favor e depois a minoria contra, mas ainda há umas dezenas indecisos. E, portanto, enquanto no Labour uma maioria considerável é a favor. Eu julgo que são 160 a favor, 140 contra, é algo assim. Ou 120 contra com 40 indecisos. E, portanto, foi muito relevante a posição do Mayor de Londres. Aí é que foi uma grande surpresa. O Sr. Boris Johnson veio declarar o seu apoio ou não quando havia notícias, aqui há semanas, de que ele estaria do lado do sim. Isso está a pescar aí o olho já a um possível cargo de Primeiro-Ministro? Eu acho que ele está a tratar, quer dizer, não quero ofender ninguém, pronto, ele dirá que é por causa dos interesses do Reino Unido. Agora, com certeza que se o não ganhar, Cameron ficará em xeque e ele poderá ser o futuro líder do Partido Conservador, o atual Mayor de Londres. Agora, cada vez vão sendo apresentados mais argumentos, ainda hoje umas dezenas de empresas cotadas na City vieram dizer que se o Reino Unido sair votar pelo não, que elas não poderão continuar com os investimentos que fazem no Reino Unido. Tem sido muito falado, o desastre político seria o Reino Unido votar pelo não. Mas economicamente, nomeadamente para o próprio Reino Unido, eu julgo que isso tem que ser posto em cima da balança, para os eleitores perceberem no plano do emprego, para os jovens no plano das exportações, os acordos com tantos Estados no plano comercial. Há muita coisa que o Reino Unido perderia. Pronto, e depois temos este espetáculo insólito que é membros do governo a fazerem campanha contra o próprio Primeiro-Ministro, quer dizer, contra a posição do próprio Primeiro-Ministro.
são os tempos, mas enfim, é um pouco esdrúxulo de qualquer maneira, não é? Não dá bom resultado normalmente. Ver uns na sala do sim, outros na sala do não. Não ajuda ao sim. Mas enfim, o acordo em si, acho que foi o acordo possível e resultou de um trabalho bem feito. O Dr. Santana Lopes falava aqui de consequências económicas, algumas políticas também. No termo político, uma saída do Reino Unido da União Europeia pode vir a representar uma fragmentação também do próprio país? Pode levar outros países a seguirem o exemplo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que foi importante que tivesse havido acordo na sexta-feira passada e na sexta-feira passada. Lembra-se que nós dissemos aqui, quanto mais depressa houver acordo, melhor. Ainda se chegou a falar de prolongar o Conselho Europeu pelo fim de semana, mas ficou resolvido na sexta-feira. Felizmente, prevaleceu o bom senso, porque com a subida do não, mais a mais agora que tem um rosto, que é o Mayor de Londres, o Sr. Boris Johnson, que é um político popular no Reino Unido, é preciso não subestimar essa dimensão. É muito importante que o Primeiro-Ministro Cameron pudesse clarificar a sua posição, e deixou-a totalmente clara, no sentido de partir para uma campanha a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Se o Reino Unido viesse a decidir no referendo sair, seria uma primeira derrota muito séria para a União Europeia no seu conjunto, para todos os países da União Europeia. Não quero ser catastrofista, mas obviamente que isso seria algo completamente novo e constituiria um precedente que reforçaria as posições eurocéticas em vários outros países. Mas teria, de facto, custos económicos pesados para o Reino Unido. E teria custos políticos também para o Reino Unido. Não é por acaso que o Reino Unido fala da relação especial que tem com os Estados Unidos, mas a posição da administração americana tem sido claramente: nós queremos o Reino Unido dentro da União Europeia. Queremos um Reino Unido forte dentro de uma União Europeia forte. E quando se fala de Reino Unido forte, obviamente que estamos a falar do problema da composição interna do próprio Reino Unido. Já os escoceses vieram dizer que se eventualmente o não ganhasse no referendo, então eles exigiriam um referendo, novo referendo à independência da Escócia, para que a Escócia se pudesse separar do Reino Unido e pedir a adesão à União Europeia. E, portanto, eu creio que todos estes fatores, há alguns económicos que pesam muito, sem dúvida, mas há aqui um problema também do Reino Unido enquanto que entidade política. Estes fatores vão pesar muito na decisão dos britânicos. E não desconto que eu espero que os britânicos decidam no sentido de ficar no Reino Unido, de ficar na União Europeia, até porque o acordo de Cameron, devo dizer, é melhor do que muitos esperavam. Melhor para o Reino Unido, é melhor do que muitos esperavam. Há ali 2 ou 3 pontos que a mim me causam alguma apreensão, não tanto por se aplicarem ao Reino Unido, mas por serem um precedente que pode levar outros a serem tentados a pedir o mesmo ou coisa equiparável, mas no essencial, nos valores essenciais, este acordo não viola os tratados e, portanto, eu espero que o resultado final seja, para utilizar uma expressão do Primeiro-Ministro Cameron, o melhor de 2 mundos. Ou seja, os britânicos ficam com este acordo, mas continuam como país membro da União Europeia. Estamos quase no fim da nossa conversa. Não queria ainda assim deixar de introduzir um outro tema. Amanhã o Banco de Portugal recebe representantes da Associação de Lesados do BES, um encontro que acontece quase um ano depois do último encontro, precisamente entre ambas as partes. Curiosamente, acontece depois de críticas públicas de António Costa ao governador do Banco de Portugal. Como é que viu essas declarações de António Costa? Podem ser feitas por um primeiro-ministro? Quer dizer, não convém, mas eu devo dizer que acho que não são elas o principal dado do problema. O principal dado do problema é aquilo que o próprio Governo e o próprio Primeiro-Ministro levantaram há tempos, que é o próprio estatuto do regulador, o próprio estatuto do Governador do Banco de Portugal, o estatuto da sua nomeação, e de facto isso merece estar em cima da mesa. Porque o que é facto, nós agora discutimos se o Primeiro-Ministro devia ter dito isso, se o Governador devia ser demitido, mas temos que pensar no que se passou ao longo destes anos em Portugal. E se queremos continuar com o Banco de Portugal, mas com os bancos todos nas mãos de países estrangeiros e, nomeadamente, nas mãos de instituições do país vizinho, ao qual todos queremos muito, mas é algo mais ou menos difícil de aceitar. E o caminho que estamos a trilhar é um caminho, de facto, de cada vez maior impaciência, que muitas vezes o Banco de Portugal aparece como notário que passa a certidão de óbito e diz o que é que se vai seguir. Já não quer chamar, sucateiro ou leiloeiro de despojos ou destroços, mas de facto tem que vermos o supervisor a atuar muito pouco antes e quando, como aconteceu recentemente com o Banif, pouco ouvimos antes,
depois especula-se porquê, se foi combinado com o Governo, se não foi combinado com o Governo que estava em funções, mas o que é facto é que aparece depois quando se trata de distribuir o que resta de um processo que ninguém percebe muito bem. E a questão é, isto não pode continuar. Porque senão qualquer dia nós ficamos definitivamente como a geração deu cabo do sistema financeiro que o fez ir parar a outras mãos que não só a mãos nacionais e muitas vezes a mãos altamente rivais ou competidoras dos nossos desígnios enquanto comunidade, e nomeadamente no plano económico, mas não só. Não é uma questão só nacional, é uma questão que tem que ser posta também ela no plano europeu, o da capitalização da banca, o que a Troika cá fez durante o tempo todo cá esteve, em que fez auditoria aos bancos todos, porque não é só o Banco de Portugal, e não deu por vários problemas com os quais nos viemos a defrontar. E, portanto, BPN, BPP, o BES, mais o BANIF, todo este conjunto de instituições, acho que dão suficientemente que pensar para percebermos quer uma declaração de um Primeiro-Ministro, quer às vezes sentimento e capacidade do Governador do Banco de Portugal, são manifestações de uma realidade mais funda, tem que ser assumida de uma vez por todas. Pode ser o Governador, mas não era este o Governador quando aconteceu o que aconteceu com a crise do BCP, aqui há uns anos, e com a substituição da administração, ou quando aconteceu o que aconteceu com o BPN, e, portanto, o que era Governador nessa altura foi para Vice-Presidente do Banco Central Europeu. E, portanto, com certeza não é a sua competência técnica e profissional que está em causa. E, portanto, tiremos a cabeça da areia e tratemos o problema de fundo, para além das declarações que têm que ser feitas por força de problemas muito graves, como é este dos lesados do BES, mas quantos lesados há? Com todo o respeito pela situação deles, que deve ser extremamente angustiante. Por isso, tratemos do Estatuto do Banco, da necessidade de capitalização. Aliás, o Ministro das Finanças anunciou um debate sobre a saúde do sistema financeiro português. Muito bem, vamos ver se é ao nível europeu ou nacional, mas ele tem que ser feito e extrair conclusões. Dr. Vitorino. Este tipo de querelas públicas são sempre negativas e, aliás, na minha opinião, saem todos a perder no fim. Agora, há duas coisas que é preciso distinguir. Uma é resolver o problema dos lesados do BES, o sistema de arbitragem, de conciliação, isso é urgente. Em paralelo, e o Pedro já o disse, e é o essencial, malgrado o programa de assistência financeira, nós hoje temos todos consciência de que há um problema sistémico no sistema bancário português, que tem que ser resolvido e que, para ser resolvido e bem, é necessário que as entidades que têm responsabilidades no setor, desde logo o Governo, mas também